Estão passando os nossos dados bancários nesse momento para você que quer ofertar. A nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. ofertas@aclivre.com. Falei aos irmãos hoje de manhã que nós precisávamos pagar uma despesa da manutenção dos ar-condicionados, que nós fizemos uma mudança, passamos um dos ar aqui para dentro do Espaço Kids, o que adiantou bastante. Agora tem que pintar os canos, arrumar alguma coisinha, mas economizamos um bom dinheiro, pelo menos uns 3, 4 mil reais só de equipamento, mais mão de obra. Aqui dentro da igreja nós tínhamos quase 100 mil BTUs de ar, então não havia tanta necessidade de tudo isso. Então passamos para lá e atende lá também as crianças que precisam, para não ficar agora, ainda está mais friozinho, mas um dia de calor, principalmente domingo de manhã, né, na terça, tarde, enfim, agora eles estão mais confortáveis lá. Mas eu quero dizer que tínhamos pedido aos irmãos essa colaboração, que os irmãos ajudassem, que nós precisávamos pagar essa conta, e hoje, logo após o culto da manhã, Deus preparou, essa conta já foi liquidada, para a glória de Deus. Graças a Deus, graças à colaboração da Irmandade. Entretanto, nosso saldo ainda continua baixo, mas com as contas pagas, não temos nada em débito, então temos que nos preparar para as contas do começo do mês, tem o aluguel dia 10 que é bem caro, e as outras despesas, então pedimos à Irmandade que colabore no nome de Jesus, os irmãos que estão aqui presencialmente, no banco à frente onde você está sentado, estão os envelopes, com a irmã Eliane, estão as maquininhas de cartão, com a irmã Kátia. Se alguém for precisar passar cartão, por favor, dirija-se até a portaria lá para a gente orar, tá bom? Ô, Mara, você que está acompanhando a live aí, cadê a Simone? Será que ela está de folga hoje? Será que ela foi na CCB? Lá na CCB eles não deixam ela fazer nada na live, hein? Avisa ela, fala, ó, lá eles não deixam você cuidar da live. Mas a irmã Melinha tá aqui, tá aí, cuidando, passando as informações, viu? A outra Simoninha, a Simoninha mais pequenininha. Glória a Deus. Tem gente ajudando em todo lugar, irmão. Os obreiros aqui, tem uns obreiros online que cuida da live lá. De vez em quando eles brigam com a turma que xinga nós, é uma beleza. Tudo certo? Podemos orar então? Vamos colocar em pé? E depois vocês permaneçam em pé para que a gente possa já fazer a leitura da Santa Palavra. Senhor, nosso bondoso Deus, Pai de graça e de misericórdia, colocamos nas suas mãos a oferta do teu povo que com amor tem colocado o coração na tua santa obra. Senhor, são muitas as necessidades, mas nós em absoluto podemos reclamar de nada, Deus, porque tu tens preparado tudo o que a tua obra precisa. E o teu povo com amor, com responsabilidade e carinho, também tem ofertado para o bem da tua obra. Recompensa, Senhor. Derrama muitas bênçãos na vida do teu povo e faz com que a prosperidade chegue na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos sempre paz e alegria de estar fazendo a tua vontade nessa terra. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos permanecer em pé para a gente fazer... O que é esse negócio cor de laranja aí que está aparecendo aí? Ah, é o superchat, né? Dá para doar pelo superchat, né? Que legal. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Precisam estar esquecendo de alguma coisa, mas de tudo que eu lembrei, eu não esqueci de nada, né? E aí, irmão Cosmo? Muito bom. Já digo já para os irmãos. Qual é a palavra? Muito conhecida, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de João, no capítulo 2. João, capítulo 2. Põe aí para nós, Altão. Evangelho de João, no capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Se fosse aquela revista Tititi, vocês já tinham achado, né? Tá bom, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Prezada Irmandade, o Senhor colocou no coração essa palavra já no começo do Santo Culto, e que seja sempre engrandecido o nome de Deus, e que o Senhor possa, através da sua palavra, falar com todos os corações aqui presentes, com os corações que estão aí através da internet nos acompanhando também, e que todos possam ser tocados pelo Espírito de Deus. Queridos irmãos, é evidente que a missão de Jesus era sublime, é sublime, e até a consumação dos tempos ela não poderá ser esquecida por nenhum de nós, das coisas maravilhosas que Jesus fez, dentre as quais a maior delas foi ter dado a sua vida para a expiação dos nossos pecados, ofereceu-se como um cordeiro vivo, não é? Deu a sua vida para a expiação dos nossos males, para que nós tivéssemos vida. A própria palavra, Isaías também disse que ele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões. Então, o amor de Deus na pessoa de Jesus não tem nem como mensurar para os irmãos. Entretanto, havia alguns personagens que não podemos deixar de lembrar deles, que são muito importantes, dentre eles, a mãe de Jesus. Então, se a gente adiantar a fita do tempo e for lá para o final da história, imagina a irmã ver seu filho pregado numa cruz, sendo lanceteado, sendo antes açoitado. Imagine, irmãos, que situação para uma mãe passar isso. Se o filho às vezes dá um raladinho, a mãe já perde o sangue até dos lábios, embranquece de medo, de preocupação, se acontecer alguma coisa. Mãe, carinho de mãe, vai estar sempre preocupada. Então essa mulher, além das suas preocupações de mãe, ela precisou de Deus em todo momento para saber discernir: é meu filho ou é meu Deus? Então ela tinha uma grande dificuldade, ela tinha um grande desafio. Compreender, saber separar as coisas. Para um filho responder para uma mãe o que ele disse aqui, não é de bom tom. Não é gentil. Nenhum de nós pode dizer que é. Mulher, que tenho eu contigo? Se eu falar isso para minha mãe, irmão, o queixo para nas costas. Mas ela na hora já sabia. E já virou para o servente e falou: faz tudo o que ele vos disser. Porque ela concebeu em si e falou: não, esse não é meu filho, esse é o meu Deus falando. Bem-aventurado você, irmão, minha irmã, que sabe ver direitinho onde está o Senhor trabalhando na tua vida. Às vezes você atribui a culpa ao governo, atribui ao tempo, à família, ao filho, ao marido, à esposa. Não, você tem que ter a luz de Deus na tua vida para dizer: isso aqui eu sei o que é. É o Senhor trabalhando na minha vida. É o Senhor que está mexendo nas coisas. Isso aqui é mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. Da mesma sorte, o nosso adversário. Isso aqui não tem problema, isso aqui não é nada. Não, Senhor, cubra-me com teu sangue. Saiu um ardil do adversário, eu já aprendi a enxergar. Irmão, tenha a sua espiritualidade aflorada, a flor da pele, em nome de Jesus. Aquele loguinho, de pronto você sinta, fala: isso aqui tem Deus, isso aqui não tem Deus. Se tem Deus, eu estou dentro. Se não tem Deus, eu estou fora. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos vendo aqui, amados irmãos, que ele, quando principiou esses milagres, os seus discípulos creram nele. Então nós não vamos contar na história que eles haviam crido antes. Nós vamos contar na história que eles o seguiram.
Eles estavam junto deles, mas estar junto e crer são duas coisas distintas. Então não se preocupa, se você vem no culto, isso é muito importante, irmãos, faz bem até para a nossa mente, para o nosso coração. Que você vem no culto e Deus manda a santa palavra e você fica um tanto quanto reticente. Não no poder de Deus, não há nenhum de nós que duvide do poder de Deus, senão você não estaria aqui. Mas você olha para a sua condição humana e fala, Senhor, será que isso é comigo? Porque eu sei o quanto eu sou falho. Não se entristeça por isso. Vai chegar o momento que Deus vai fazer tantas coisas na sua vida que você também vai passar a crer nele. Você ainda não creu no Senhor. Nós ainda não cremos nele como ele merece que creiamos. Mas vai chegar o momento. E que a nossa fé será inabalável. Nosso coração será uma torre forte. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Senhor está te preparando para esse dia. Senhor está preparando o teu coração para esse acontecimento. Bendito seja o Senhor. Mas, irmão, existe essa preparação. Veja, irmão. É a palavra quem diz. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, precipitem-te no mar, e eles te obedecerão. Então é um treinamento, é um trabalho, é uma busca, é bater na porta da misericórdia, dizendo, Senhor, dai-me fé. E essa noite, o Senhor põe mais umas gotinhas de fé no teu cálice, no teu vaso, aleluia, no teu coração, para que você comece a entender as coisas de Deus. Nunca diga que os dias passados foram melhores do que esse, porque o Senhor renova a sua força em você todos os dias. Hoje foi melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor que amanhã, e a eternidade vai ser melhor que toda a tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Maria, bendito seja Deus. Ela, como mulher, se perdoem as irmãs respeitosamente, pelo amor de Deus. Mas a gente vê pessoas aí que têm, enfim, vários homens, várias mulheres, e pergunta para a mulher, mas e agora, você sabe quem é o pai do teu filho? Ela sabe quem é o pai do filho dela. Dificilmente ela erra. Então Maria, sabendo de como foi concebido Jesus, que foi obra do Espírito Santo, ela era mulher, ela era virgem, e ficou grávida. Ela falou, bom, normal isso não é. Por mais que ela fosse inocente, enfim, não tivesse conhecimento de tudo, mas ela sabia que normal não é. Então os irmãos se lembram que quando ele tinha 12 anos, né, que eles foram adorar, e ele se perdeu dos pais, e eles caminharam 3 dias voltando para casa, achando que ele estava no meio de outras pessoas. Já com 12 anos, aquele já era homem feito. E voltaram atrás do filho de novo, preocupado, e encontrou ele no meio dos doutores, ensinando na sinagoga, no templo. Filho, a mãe vai e repreende o filho. Meu filho, estamos te procurando todos esses dias, por que você ficou para trás? Bendito seja Deus. Aí o Deus respondeu, por que me procuráveis? Então vocês não sabem que me convém cuidar das coisas de meu pai? Bendito seja o Senhor. Então foi um aprendizado para todos, irmãos. Um aprendizado para José, que precisou deixar de lado a sua altivez, a sua força de homem, ter colocado em risco a sua honra por amor a Deus, e aquele que faz a Deus nunca deixará de ser recompensado. Então, irmão, às vezes precisa dar um passo atrás, às vezes precisamos deixar alguma coisa de lado e colocar nossa humildade diante da honra. Faça o que for preciso para que Deus seja glorificado na tua vida. Não se preocupa, vão dizer, mas você é meio bobo, você parece que não, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Perder com Deus não existe, com Deus só tem ganho. Mas, irmão, parece que está demorando, e aquele que conhece a Deus diz, não, o Senhor está caprichando, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor diz à sua igreja essa noite, alegrai-vos, porque eu estou caprichando na tua vida. Estou fazendo bem feito.
Se você pegar uma forma e colocar nela gesso, você faz um rosto, você faz uma casa, você faz uma flor, até mesmo uma paisagem. Você faz, é o tempo de secar, algumas horas está pronto. Mas se você pegar um tronco de madeira, tem que usar um formão grande, tem que usar um formão pequeno, tem que usar uma lixa, tem que usar tantas ferramentas, e aquilo leva meses, e cada um tem o seu valor. O Senhor te diz, tu és uma pedra bruta, que está sendo entalhada dia a dia pela minha palavra, e eu vou fazer de você uma obra maravilhosa. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Aquele que é de gesso, ele se quebra, ele se desfaz, ele apodrece, mas a pedra fica gerações em gerações. É só lembrarmos daquelas esculturas da ilha de Malta, que já passaram quantos milênios, elas estão lá. O que Deus está fazendo na tua vida é de edificação aqui, e perdurará para a vida eterna em glória no céu. Bendito seja o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Mas os discípulos precisavam crer nele. Então ele precisava começar. Cuidar da liderança. Cuidar daqueles que seriam seus porta-voz. Cuidar daqueles que disseminariam a sua palavra, a ideia do evangelho. Que até então era uma ideia. E que passaria a ser entranhada, introjetada nas mentes, no coração das pessoas. E como fariam se eles não criam? Como fariam de uma grandeza? Alguém dizer para você, olha, essa água aqui é muito boa, mas você já bebeu? Nunca bebi. Ué, é duvidoso, você pode acreditar. Não, eu uso todo dia, eu bebo toda hora. E beber na sua frente, vai matar? Não mata. Você está vendo. E ele fez aquela bonita obra. Acabou o vinho, claro que foi proposital. Então a gente pensa, tantas almas para salvar, Jesus num casamento, batendo perna. Ele não tinha mais nada importante para fazer, não tinha um cego para curar, um endemoniado para libertar. Foi na festa. Os irmãos podem ter certeza que ele se alegrou, dançou, foi feliz junto daquelas pessoas. Deus tem propósito, irmão. Quem anda de passear pela terra à toa é o Satanás. Cada lugar, cada coisa que acontece vindo das mãos de Deus é por um propósito. Bendito seja o nome do Senhor. O Marquinhos foi numa festa de aniversário. Vocês vieram da festa direto para cá? Certamente ele contou, olha, fomos numa festa de aniversário, né? Certamente falou para alguém, ó, temos que ir embora, ou foi despedir, eu tenho que ir embora que eu tenho culto. Parece uma coisa boba. Já ficou uma mensagem lá para alguém. Eu estou indo para o culto. Irmão, a tua vida é um testemunho vivo da graça de Deus. A irmã Angélica também nos contou, está vindo de uma festa de aniversário. Vamos direto para o culto. Certamente falou para alguém, eu vou embora que eu tenho compromisso. Tenho que ir para a casa do Senhor. Uns reclamam, outros acham ruim, mas fica lá a mensagem, que você tem um compromisso com o teu Deus. Ninguém tem compromisso com quem não presta. Glória a Deus. Se você tem um compromisso com o teu Deus, na pior ou na melhor das hipóteses, eles vão dizer, esse Deus que ela serve é um Deus verdadeiro. Ela larga tudo para ir atrás dele. Ele larga tudo para ir atrás dele. Irmão, você é temido pelo inferno e amado pelo céu. Dá glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Porque o nosso adversário, quando olha para você, não vê só você, vê a mão de Deus de sobre a tua cabeça, vê a guarida de Deus sobre você, vê o escudo da palavra na tua frente. Não tem como, ele é pequenininho, ele é um cisco, ele não é nada, mas olha os anjos, olha o Senhor, olha o Todo-Poderoso que ama a alma dele. Não foi o que causou a rebelião no céu, o amor de Deus pela nossa alma. Anjo é empregado, é espírito ministrador, mas você é imagem e semelhança de Deus, tem uma grande bênção na tua vida. Então, irmãos, pegou aquelas talhas, transformou em vinho, e todos se espantaram. O noivo não sabia, a noiva não sabia, aquele mestre-sala, o homem que organiza a festa, também não sabia, mas Deus sabia. E as pessoas que serviram sabiam, a mãe de Jesus sabia, e os discípulos sabiam. Agora pergunta aos irmãos, só os discípulos creram nele? Os empregados não viram o que aconteceu lá? E a notícia que correu como um rastilho de pólvora? Quantas vidas foram edificadas, irmão? Põe uma coisa na tua cabeça. Você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus é quem guia os teus passos, o teu destino, a tua vida.
Onde você passar, não se preocupe. O que eu estou fazendo aqui? Você está onde Deus quer que você esteja. E pode ter certeza que onde você estiver, você será sempre uma ferramenta na mão de Deus. Queridos irmãos, mostrando que além do milagre, Deus faz com perfeição, Deus faz com maestria. O mestre Sala, quando tomou daquela água transformada em vinho, falou, nossa, as outras pessoas pegam o vinho bom, o vinho de melhor qualidade, e dá para a turma beber. Depois que eles beberam bem, que eles já estão meio tontos, aí põe um vinho mais ruim, porque ele já não sente mais gosto de nada, ele já pode dar água, pode dar qualquer coisa que ele bebe. Mas você, hein, até agora guardou o vinho melhor. Não era, irmão. O vinho melhor já tinha sido servido, mas aquele era o vinho preparado por Deus. Você acha que já veio o melhor na tua vida, irmão? Já veio o melhor material, mas o que vem da mão de Deus, você nem sonha ainda. Que vai chegar da mão de Deus, você nem imagina o quanto vai ser maravilhoso a preparação de Deus naquilo que você precisa, naquilo que você espera do Senhor. Então se alegra, porque aqueles que estão à sua volta também crerão em Deus através do teu testemunho, também se alegrarão em Deus através do teu testemunho, também glorificarão a Deus a tua casa, a tua família, a tua parentela, os teus amigos, os colegas de trabalho, todos verão que tem Deus na tua vida. E que hoje é motivo para algum embate, é motivo, enfim, para alguma rusga, algum desentendimento na tua casa, no seio da tua família, amanhã vai servir de testemunho. E as pessoas entenderão por que você larga tudo para ir para a casa do Senhor. As pessoas entenderão por que você abre teu coração para as coisas de Deus e por que você é tão apaixonado por Jesus. Para alguns é fanatismo, para você é a mesma necessidade de comer, de beber, de respirar, de viver. Estar na presença de Deus é assim, como Davi dizia, como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Deus é a minha essência, Deus é a minha vida. Sem o Senhor eu não vivo, eu não sou completo. Assim como alguém tem necessidade da droga, outros têm necessidade de outras coisas que lhe fazem mal, nós temos necessidade de estar na presença de Deus. Assim como a mariposa, assim como os bichinhos vêm onde tem a luz, assim somos nós. Onde tem a luz de Deus, nós somos atraídos por ela. Irmão e irmã, você que está assistindo aí através da live, pode se alegrar no Senhor, viu, irmão? Pode glorificar a Deus, porque Deus está transformando a água em vinho na tua vida. Aleluia. E aqueles que estão à sua volta verão essa transformação acontecer, verão aonde ela vai te levar, verão o que ela vai repercutir na tua vida. Essa noite você chorou bastante aqui, que você está entristecido por alguma coisa que está acontecendo na tua vida. Mas o Senhor te diz, não há negra noite que não amanheça. Não há mal que não acabe. Não há nada, não há dor que o Senhor não faça passar. Não há tempestade que Deus não abrande. Não há mar revolto que Deus não acalme com a sua santa palavra. E hoje o Senhor te diz, apenas prepara-te. Mantenha a sua talha preparada, que é o coração. A palavra está aqui, é a água da vida, e a transformação vem por ela no nome do Senhor Jesus. E todos nós seremos transformados, irmão, aqui nessa vida ainda, e depois na glória eterna de Deus também. Então vai para a tua casa em paz. Prepara-te para passar essa semana, que é a última do ano, se alegrando no Senhor e dizendo, Deus, eu tenho certeza que a transformação está acontecendo. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo alguma coisa maravilhosa na minha vida. Eu não entendo, eu não compreendo de que maneira, porque aos meus olhos é impossível, mas eu tenho absoluta certeza que o Senhor está fazendo. E Deus te diz, não, meu servo, não, minha serva, você está enganado, enganada. Eu não estou fazendo, já está pronto. Já está pronto. O milagre já está pronto. A obra já está pronta. O vinho já está colocado. E já tem gente tomando. Abre o teu coração e beba desse vinho preparado. Glória ao Senhor. Desse vinho que Deus tem misturado para nós. Em nome de Jesus Cristo. Beba dele. Alegra-te por ele. O vinho esquentava. O vinho matava a sede.
O vinho lavava as feridas e as cicatrizava por causa do álcool. Ele tinha uma infinidade de utilidades. Era moeda de troca, assim como o azeite também curava e era moeda de troca. O Senhor te diz o que eu vou preparar na tua vida. Vai abrir um leque tão grande e vai fazer coisas tão maravilhosas que os teus dois braços não darão conta de abraçar o que Deus vai trazer nas tuas mãos. Glória ao nome do Senhor. Planta um pé de jatobá, irmão. Ele é mais fino que esse microfone aqui. Daqui a alguns anos, 3, 4, 5 homens não abraçam ele. Nenhuma máquina forte arranca ele do chão. Assim é você na presença de Deus. Agora você pode parecer uma árvore que qualquer um derruba, mas você está sendo nutrido pela seiva da palavra. As suas raízes estão sendo aprofundadas a cada dia. Hoje você ainda balança. Hoje alguns galhos teus ainda caem quando vem a chuva. Mas chegará o dia que verão os terremotos, verão a chuva, virão os ventos, e você não vai nem se mexer, porque tu és uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que as folhas não caem, dá fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará. Glorifica a Deus, porque antes de dar o fruto, eu preciso fincar tuas raízes. Se a bananeira não for grande o suficiente e der um cacho muito grande, ela cai para frente, perde o cacho, perde a bananeira, perde tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Imagina se a melancia fosse um ramo como hortaliça e desse melancia. Como é que ia ficar pendurado uma melancia? Deus sabe como trabalhar. Deixa eu afundar a tua raiz hoje, em nome de Jesus. Deixa eu te colocar a seiva da palavra. Deixa eu tirar algumas pragas que estão em você. Mas o Senhor te diz, a transformação já aconteceu na tua vida. Então vai em paz para a tua casa. Vamos em paz para a nossa casa. Engrandecendo ao Senhor. Dizendo a Deus, dizendo a nós. Dizendo àqueles que estão à nossa volta. O Senhor já transformou a minha vida pela sua palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém.